contrato. Uma das perguntas que fizeram, por que isso não aconteceu o ano passado? Porque quando nós chegamos em fevereiro, não tinha professor para ser contratado, a gente teve que fazer uma coisa meio às pressas com o professor eventual, não teve bônus e ninguém tinha recebido férias. Esse ano nós colocamos tudo numa vez para dar tudo certinho, mas houve um erro de cálculo que a gente já corrigiu. Então, a professora pode ficar tranquila, não só ela, como todas as outras que perceberam o erro, que nos próximos dias, não sei se dias, mas a gente vai sim fazer essas correções, já está trabalhando nelas. E por que foi adotado um sistema diferenciado do que vinha sendo adotado sempre que havia sobra de verba da Fundeb, quando era rateado entre todos? No ano passado, essa sobra foi criada uma lei de que ela seria direcionada aos professores com maior assiduidade e com uma outra série de critérios, né? Que contemplaria principalmente esses professores. Se eu estiver errada, me corrija. Mas por que foi mudado o método? Na verdade, o bônus é alguma coisa que cada administração pode criar a forma de pagar. O que nós fizemos foi garantir o bônus antes de ver a sobra do Fundeb. A sobra do Fundeb, ela só consegue ser vista no último mês do ano. E o que nós fizemos foi, antes disso, garantir o bônus, independente da sobra do Fundeb. Quando nós fizemos isso, nós nos comprometemos que não ia acontecer com os professores o que aconteceu no ano anterior. Dizer que ia fazer um bônus com sobra e no final não teve sobra. Não teve sobra. Foi criada a lei, né? Foi criada a lei e não teve sobra. Quando nós falamos, não, nós vamos dar agora, já com verba do Fundeb, porque a administração pode isso. Legalmente não há problema nenhum. O próprio Fundeb orienta que isso é possível. Como isso foi visto pelos professores que talvez não tenham recebido o valor do bônus, assim como os outros tenham recebido no valor menor? O que nós fizemos aí foi criar critérios. Os critérios foram publicados, foram discutidos, não foi só a Secretaria de Educação, a gente olhou e fez uma análise do critério a partir da própria vivência dos professores, do próprio, olhando a documentação de professores. Então, nós olhamos a assiduidade antes, nós olhamos o comportamento do rendimento das crianças antes, olhamos o aumento de matrículas em creches, olhamos, sim, como que as escolas se comportam. Nós estudamos isso antes de criar o critério. A nossa percepção é principalmente da assiduidade. E isso não tem perigo de ser preconceituoso em algum sentido? Não, porque ele é meritocrático. O meritocrático significa que a gente olha para quem tem mais mérito pelo esforço e merece mais. Sim. É injusto uma professora, por mais que eu acredite que teve gente que possa ter sido prejudicada, aquela pessoa que tira vários atestados no ano, somando muitos atestados, daquela que mesmo com problema de saúde a gente sabe que trabalhou. Então, você ter a coragem de criar critério e falar, olha, Luciana, você veio mais do que o Wellington e você merece mais, isso deixou muita gente chateada. Mas quando você observa a maneira como os alunos, como que você explicou? A avaliação dos alunos, A avaliação dos alunos. Quando você observa isso, vocês levam em consideração a escola onde ele está inserido, o bairro onde ele está inserido, as condições culturais desses alunos e as vivências pessoais deles. Vocês estão observando isso, que isso às vezes não é culpa do professor, né? Nós olhamos e quando nós observamos isso, é muito mais bacana ainda. A gente teve escolas com características muito difíceis e com uma verdadeira superação. Tanto que quando a gente olha, a gente não faz jamais comparação de escola. A gente olha o quanto essa escola subiu no seu próprio rendimento. Certo. E uma escola de ponta, que tem um bom trabalho, que tenha subido um percentual numa nota de rendimento, pode não ser tão valoroso quanto uma que subiu muito pouquinho, porque a gente sabe a dificuldade. Então, isso a gente também considerou. A gente olhou isso, o rendimento das escolas, das equipes, para poder fazer isso também. É interessante, a meritocracia, ela é interessante porque ela é discutível, porque todo mundo acha que merece mais. Certo. A Priscila Camargo, professora da rede municipal, através de e-mail. Em uma reunião feita em novembro com os professores, você disse que o cheque dado aos pais seria mantido. Inclusive, Sorocaba gostava muito da ideia e pensava em copiar esse modelo. Explique-nos quando que foi que souberam que não iriam mais poder fazer a distribuição dos cheques e o que o Tribunal de Contas disse sobre isso, pois vocês afirmam que isso era ilegal.
mas mesmo assim fizeram durante anos. O que o tribunal alegou, como não tiveram conhecimento disso antes. Bom, tudo isso foi respondido. Foi 31 de novembro. Deixa eu falar o que fez do cheque ele ser considerado ilegal. O Tribunal de Contas orienta que um processo licitatório faz com que a prefeitura olhe o melhor preço e a melhor qualidade. Ele só acontece se você abrir isso, inclusive, para o Brasil inteiro. Por isso que uma das lutas que os municípios têm tido na questão do material é que, às vezes, ganha a empresa da Bahia, do Paraná, a nossa ganhou, as empresas ganharam de São Paulo. Então, quando ele diz que quando você dá o cheque, você não abre a concorrência pública, ele diz que está errado. Então, foi o Tribunal de Contas. Você está fechando em cima de quem você quer comprar. Favorecendo. Você não está procurando o melhor preço e ainda uma outra questão que o tribunal coloca. Além de não colocar o melhor preço, você ainda passa a responsabilidade da qualidade do material para o pai. Por isso que o cartão também não é indicado. Que ele diz, na orientação dele... Mas cartão e cheque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que ele diz que, então... Quem tem a obrigação de fazer tudo isso é a prefeitura. Então, por isso, e repetindo, foi dia 31 de novembro. Quando eu falei na reunião, nós não tínhamos esse conhecimento. Ela tem razão, a reunião foi no começo de novembro. 31, tá. Ano passado, as auxiliares da creche solicitaram equiparação salarial devido à defasagem. Porém, isso foi visto como um aumento salarial perante os demais funcionários. Pedimos que esclareça isso para que todos saibam que esse aumento foi uma correção que vinha se arrastando durante anos. Uma coisa que nós fizemos para poder fazer essa equiparação foi olhar as tabelas, as exigências de concurso e ainda a função. Então, quando fizemos isso, justificamos olhando que elas tinham razão quando disseram que a exigência do concurso era diferente de outras categorias que tinham o mesmo nível e que tinham um outro tipo de exigência. Então, a gente olhou a tabela de cargos dos funcionários para fazer equiparação. Equiparação é isso, eu olho se alguém que entrou, não entrou com uma exigência maior, e por ter uma exigência maior, deveria estar num outro padrão de referência. Foi por isso que a gente fez, então, a correção salarial. Foi uma correção, ela tem razão. A Regiane Oliveira pergunta por e-mail: até quando a creche da Vila Garcia vai continuar sem diretora? Vocês estão fingindo que não estão vendo ou estão achando que os pais são leigos e não sabem da situação? Queremos respostas, já que vocês obrigam os funcionários a se esconderem da televisão. E nossos filhos precisam de materiais. Graças a Deus, os meus já têm, pois eu posso comprar. Mas e quem não tem? Como fica? Quando chegam definitivamente o material e o uniforme, com o cheque era muito melhor. Bom, as informações já foram... Deixa eu só fazer um comentário. A gente não fala para ninguém se esconder da televisão. Mas a televisão não pode, vocês são da imprensa, sabem disso, ela não pode simplesmente chegar na escola. Então, a orientação tanto que a nossa orientação é, quando a imprensa chega, a escola nos avisa e avisa a Secretaria de Comunicação. Ou, quando a imprensa avisa a Secretaria de Comunicação, é ela que também orienta o procedimento. Se a escola quer receber, não quer receber, é mediado pela Secretaria de Comunicação. Então, essa impressão de que chegou à televisão, e não é que se esconde, é uma questão de segurança das crianças também. Certo. Por e-mail... boa noite, gostaria de deixar uma pergunta para a excelentíssima secretária de Educação de Votorantim. No final de 2013, foi oferecido pela Secretaria de Educação um bônus, existem alguns critérios, mas que nem por isso deixaram de apresentar algumas falhas, como ter computado faltas para comparecimento à Justiça Eleitoral e outras instâncias, das quais não poderia haver um ônus ao funcionário que delas participarem. Desde então, 3 meses se passaram, a pergunta que deixo para a professora: quando a Prefeitura de Votorantim fará o pagamento do bônus de todos os professores lesados? Caso a data não seja cumprida, quais medidas serão adotadas? Como eu já disse hoje, já justifiquei por que a gente teve esse problema, esse grande número de trabalho que nós não demos conta em janeiro e fevereiro, mas que isso já está corrigido, já está sendo corrigido. Eu acho que a gente pode combinar que na próxima semana tem um comunicado com datas mais seguras, acho que isso ajuda aí a categoria do magistério. Quem fez a pergunta foi a professora Fernanda Kannenberg. Agora também a Adriana Leite. Até quando as auxiliares e os demais profissionais da educação ficarão fora do quadro do Estatuto do Magistério, que, segundo a resolução do CNE-CB 02/2009, fixa as diretrizes nacionais
Bom, ela colocou vários trechos de lei aqui para justificar a pergunta dela. Ela ainda afirma a reformulação já e assina como Dri Leite da Vila Nova. A resolução que ela está citando, de novo, ela retoma que quadro do magistério é para pessoas com a formação no magistério e funções criadas. Mesmo a resolução que ela cita é aquela que regulamenta os profissionais que trabalham dentro das escolas ou das creches, que isso justifica o uso do dinheiro do Fundeb, que são os 40%. A resolução está dizendo isso. Quem é da educação, mas do quadro do magistério é só quem é da pedagogia, quem é diretor, professor, supervisor e coordenador pedagógico. Isso não mudou, mesmo na resolução que ela está citando. Certo. A Simone Mota, olá, gostaria de saber qual é o número de crianças indicados para cada fase por adulto e qual é o espaço físico por criança. Mais uma dúvida, no caso das auxiliares infantis faltarem, quem pode e quem deve substituí-las? Como a gente já comentou aqui, nós estamos trabalhando para que a gente consiga, de fato, ter esse auxiliar volante. Mas como o número de faltas dos auxiliares também é grande, então a gente nunca está conseguindo dar conta. Em alguns casos, quando precisa muito, a gente autoriza que alguns professores substituam, mas não é o indicado, porque há uma diferença muito grande entre esses profissionais na questão salarial. Você mesmo já comentou, Luciano. Então, a gente está criando uma outra forma da substituição. Não existe auxiliar eventual, mas existe daí o aumento de auxiliares na creche. A gente já teve creche que colocou uma pessoa a mais e aí todo mundo começou a faltar. Então, de novo, o quadro ficou incompleto. A Rosa Maria Pereira, gostaria de saber da secretária por que tantas escolas estão abandonadas, mato alto, sem material, com bichos, falta de funcionários de limpeza. As escolas não estão abandonadas. A gente teve aí o grande episódio, até ontem eu estava com o meu companheiro de trabalho, com o mineiro, discutindo o que eu faria para apressar a capinação se cresce tão rápido o mato em janeiro. E não pode colocar mata-mato. E não pode colocar mata-mato. Então, a gente tem mesmo, isso é comum acontecer em fevereiro, embora a gente já tenha começado de novo a capinação das escolas, está retomando, muita escola hoje já estava toda limpa. Essa semana a gente retomou todo esse serviço que tinha parado e que nós já estamos dando conta. Então, as escolas não estão abandonadas, né? Pelo contrário, as escolas todo dia a gente tem um trabalho intenso. Nós trocamos o ano passado a nossa empresa de limpeza para nossa felicidade. Foi uma coisa que em nenhum momento a gente falou. Nós chegamos também, tinha uma empresa de limpeza que era, infelizmente, muito ruim. Tinha muita reclamação, mais de 90% de reclamações. E nós trocamos, era essa. E agora a gota limpa. E agora a gota limpa. E nós conseguimos aí dar conta de uma diferença brutal na limpeza das escolas. Dos prédios, né? Dos prédios escolares. Então, eu acho que não tem abandono. A gente tem problema de manutenção. Nessa semana, a vereadora Fabíola comentou que a empresa responsável pela capinação não estava desenvolvendo o trabalho que ela deveria e ela estava cobrando da prefeitura de que resolvesse isso logo nas escolas. Então, e a gente fez uma advertência, retomou e agora já começou novamente o trabalho. E ela foi incisiva, ela urgente, precisamos que a prefeitura tome providência, e ela como líder do governo, eu achei curioso até. É uma professora que não quer que eu fale o nome dela, pergunta para a secretária: o que levou a Secretaria de Educação a alterar a grade curricular do ensino fundamental baseado numa resolução válida para ETIs, Escola de Tempo Integral do Estado de São Paulo, que foi muito criticada pela POSP? Por que os professores não foram consultados? Não seria um paradoxo excluir as disciplinas de Geografia, História e Ciências nos anos iniciais, quando o município aderiu ao PENAIC, cujo material trazia os direitos de aprendizagem do aluno nessas áreas para os anos iniciais? Deixa eu esclarecer uma coisa. História, Geografia e não lembro qual outra matéria, e ciências, elas são disciplinas. Área é quando compõe tudo em ciências humanas. Então, os professores, quando disseram que nós excluímos, nós não excluímos nada da grade, nós só transformamos em ciências humanas. Então, está tudo dentro, para que se torne mais interdisciplinar.
esta é a orientação que está vindo já do MEC e está vindo do Estado. Então, não foi excluída. Essa sensação de exclusão que os professores estão tendo, não foi excluído. Eu continuo com o mesmo conteúdo dentro da área, sem exclusão. Então, não foi. Agora, nós estamos seguindo uma orientação, sim, que é legal, que a gente já comentou. Legal de legalidade, do que a lei está pedindo. Tá certo. Tem mais um e-mail, Wellington, dá tempo? É um e-mail bem longo. Então, maravilha. São de pais de alunos da escola de Crispim. Tudo bem. Na realidade, ele encaminhou essa pergunta para o Gazeta de Votorantim. A gente pode publicar, então, a pergunta e a resposta no jornal na semana que vem, como preferir. Que realmente é um e-mail muito grande. Enfim, resumindo, ele pergunta sobre a escola de Crispim, com os problemas de limpeza, pombas, aqueles problemas recorrentes e que há muito tempo acontecem. Olha, eu até queria aproveitar a oportunidade para falar das pombas do Didis Crispim. Nós temos uma reclamação lá de pombos que já vem do ano passado. Nós já tomamos 3 providências diferentes e os pombos voltam, de tanto que eles gostam daquela escola. A gente já fez uma providência paliativa. Depois a gente trocou todo o equipamento. Agora nós reformamos a quadra inteirinha. Colocamos um ultramoderno telão e ontem a escola atrás de mim porque o pombo voltou. E aí eu não sei o que fazer com esses pombos. Nós vamos entrar agora com uma outra intervenção, não só para essa escola, como algumas outras que também têm problema de pombos, porque nós já tivemos 2 ações diferentes em 2 escolas e que não funcionaram. No Didis Crispim nós já tivemos 3. E o pombo voltou. Então, eu fiquei bastante chateada ontem com o retorno do pombo. Agora, as questões de limpeza, a gente tem procurado atender. Nós reformamos a quadra lá, que ficou, espero que os pais tenham gostado. Prefiro que eles digam se gostaram ou não, mas também me coloco à disposição para responder o e-mail, caso seja possível. Sim, ou até para falar com os pais. Está bem detalhado aqui o eu acho que seria interessante. Tá legal. Bom, acho que nós concluímos aqui todos. Deixa eu só fazer uma pergunta para a secretária, que eu já estava até com saudade de falar. A secretária falou bastante, a Luciana Lopes falou um outro montão, e eu estava até imaginando que alguém fosse fazer essa pergunta e ninguém fez. Secretária, qual que é o orçamento da Secretaria de Educação e como que esse orçamento é dividido? O orçamento atual da Secretaria de Educação, ele é de 84 milhões. É dinheiro, hein? É dinheiro. Só que ele tem, veja bem, nós já temos assim 1.200 funcionários que já são só nossos. Então, grande parte desses 84 milhões é comprometido? Aí, Wellington, não vou conseguir dizer mais ou menos, mas isso leva uma grande porcentagem, levando em consideração tudo isso que a gente está falando. 52% geralmente. Mais ou menos. Né? Então, tudo que a gente tem de comprometimento, como eu disse, nós dividimos salas esse ano, ampliamos a educação infantil, aumentamos auxiliares de serviços infantis atendendo a pedido, melhoramos a questão do transporte com motoristas novos, então tudo isso encarece. Sua secretaria não socorre outros setores do governo, não? Isso não existe? Não. O que existe é, por exemplo, nós temos o Parque do Matão com as crianças que vão lá, mas são as crianças que vão lá. Então, a gente não socorre, não é isso. Além disso, a gente tem a questão das creches em construção. Então, nós estamos terminando 2 obras que vieram do governo anterior, estamos com obras novas, estamos avançando já com a creche do Green Valley, mais 2 creches que devem sair em breve. Então, tudo isso também tem a questão de obras. A manutenção das escolas também leva uma boa parte do orçamento e ainda a questão dos equipamentos para as escolas. Então, equipamentos, a gente tem muita coisa que precisa colocar na escola, tem mais o material, então, a própria manutenção de dia a dia. Então, nós temos aí um orçamento que, no final da história, se eu contar tudo, vocês vão achar que é muito pouco. Então, tá bom. Luciana, vamos sortear, alguns brindes, que o adiantado da hora, nosso Saldanha tem que pegar... Passou rápido. Passa o tempo aqui, viu? A Cida Luz aqui, só um comentário, ela disse que o povo fala demais porque está tudo sobre controle, material, uniforme, e na realidade... Não está tudo sobre controle, e na realidade, isso é uma pontos. Vergonha, porque o material coletivo seria melhor não dar nada, tem que ser falado isso, pelo amor de Deus, não sei nem por que chamaram, enfim...
nunca vi uma coisa dessa, materiais coletivos, se cada criança quer ter seu material e o aprendizado individual. O pessoal está revoltado aqui. Bom, tá falado aí, ó, Cida, eu falei, porque ela fica aqui me criticando, porque eu não falo o que ela diz, tá dito. Vamos sortear, então. Primeiramente, uma pizza da Simone Pizzas. Vou olhar para cima aqui, ó, peguei. Isso, ó. A Irani, do Jardim Archila, ganhou uma pizza. Só passar aqui. Agora, um pote de sorvete na Twice. A Isoraide Mariano, do Vossoroca. Agora... eu sorteei antes de ler. É um estojo para tablet. A Elizabeth Gomes, da Vila Nova. Mexendo. Agora vamos sortear um porta-kit bijuterias. O Fabrício Pereira, da Vila Gale. Um kit infantil. Francisca Helena, da Vila Nova. Agora, cofre... Eu fiz o X ali, o que era para... até o cofre de porco. Ah, tá. Aqui. Um cofre de porco. Esse aqui, o que é? Um kit infantil. E um cofre de porco. Vamos ver quem vai ganhar. A Ana Cristina, do Parque Bela Vista. Então, é isso, Wellington. Esse aqui é o porco? É esse sorteio. Na próxima semana a gente sorteia mais coisas. É que o horário passou dos limites. A gente começou praticamente 8 horas, são quase 11h30. Então, a gente tem o Saldanha, que tem que pegar ainda o transporte urbano. Tem o Carlos André, que está lá operando e precisa se preparar para amanhã continuar aí o trabalho. Tem você que está a semana toda empenhada com a Gazeta, né? E tem eu também, que sou filha de Deus, né? E a professora Isabel, né? Que deixou de dar aula hoje para eu estar aqui. Bom, eu posso me despedir? Sim. Então. Obrigada, Wellington, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, professora, por vir aqui tão disposta e responder tudo tão claramente. Ficamos muito felizes e vimos que você é uma professora, que é uma secretária que também é professora e que é muito próxima das pessoas. Isso é muito interessante. Você não se distanciou, né? Agradecer toda a equipe aqui da TV Votorantim, que fez com que esse trabalho pudesse ter ido ao ar e você pudesse acompanhar. E agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou novamente nesta noite. Lembrando que esse programa também é reprisado no domingo à noite pela TV Votorantim e em vários horários pela TV Comunitária Canal 3. Wellington. Professora Isabel, agradeço imensamente, no meu nome, em nome da TV Votorantim, em nome dos telespectadores e dos votorantinenses, né? Que eu acho que é eles que têm aí um compromisso. Aliás, a senhora tem um compromisso justamente com essas pessoas. E todos esses questionamentos foram para poder tirar dúvidas. E o que me chamou a atenção é a forma tranquila, clara, em que a senhora respondeu todas as perguntas. E o mais bonito, na minha opinião, é assumir aquilo que realmente não está acontecendo, ou aquilo que infelizmente não deu certo, o cálculo que era para ser um e acabou sendo outro. Enfim, isso realmente a senhora não é política, viu? A senhora não é política e esperamos que a senhora continue assim, não sendo política, mas sendo uma cidadã, uma pessoa que muitas vezes aí na sua fala eu percebi que a senhora se colocou no lugar de outras pessoas, principalmente das pessoas que militam na mesma profissão que a sua, que é de ser professor. Então, não estou aqui fazendo média nenhuma, porque a gente já passou dessa fase faz muito tempo, viu? Passamos dessa fase, não existe mais isso. A gente procura respeitar as pessoas, mas fazer média hoje a gente já nem precisa mais. Então, estou sendo muito sincero. Eu estava preocupado com essa sua vinda aqui, porque a TV, o jornal, nesse ano, desde que o ano começou, desde que o cheque foi anunciado que não existia mais, é uma coisa diária a gente receber e-mail, telefonema. Então, assim, esse convite para que a senhora viesse aqui, quando foi aceito, de certa forma criou uma preocupação de que maneira que essa satisfação iria ser dada
aos votorantinenses. Eu acredito que a senhora foi muito clara, muito sincera e muito honesta. E acho que é isso que a gente espera das pessoas. Aliás, a senhora não está fazendo nada além daquilo que a gente espera de uma pessoa que ocupa um cargo como a senhora ocupa. Então, muito obrigado por faltar na aula hoje, que a senhora teria que dar aula, trocou lá com outra pessoa para estar aqui. Então, isso nos deixa muito felizes, muito satisfeitos e salientando mais uma vez, a TV Votorantim, a Gazeta de Votorantim, o site, o blog Notícias Votorantim, está sempre à disposição. Sempre que a senhora precisar se comunicar com a comunidade, precisar colocar alguma explicação, dar alguma satisfação, a senhora pode contar com esses veículos, veículos que têm essa função, um veículo comunitário que fala com a comunidade. Então, muito obrigado e o microfone é seu para se despedir das pessoas. Bem, eu queria agradecer também a oportunidade para nós da Secretaria de Educação. Também foi muito importante essa oportunidade de poder esclarecer, poder responder. Queria aproveitar e mandar um abraço para a minha família que me apoia, fazer aquele abraço final. A equipe da Secretaria de Educação que trabalha comigo, que eu já disse que é primorosa, mas queria mandar um abraço especialmente para os pais, para que eles confiem, para que a gente possa ter esclarecido mesmo, para que eles vejam que o material está chegando. Eu não estou falando de um material que já não está, pode não ter chegado na escola do filho dele, mas se ele é vizinho de uma escola de educação infantil, essa semana o material já chegou, né? E que eles confiem, que mesmo com atraso, nós estamos sim fazendo o possível para que não falte nada para as crianças. Então, o meu abraço especial é para os pais, mas o meu último abraço é um abraço de agradecimento ao prefeito, que eu respeito demais, estou aprendendo muito com ele e pela confiança que ele depositou no meu trabalho. Então, isso para mim também é muito engrandecedor. Por isso, a gente quer fazer o melhor pela comunidade, como você disse. Agradeço a oportunidade. E a você que está aí em casa, muito obrigado por ter acompanhado até esse horário, sinal que você está preocupado com tudo que diz respeito à nossa cidade. Isso nos deixa muito contente, muito feliz e aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade. Amanhã tem Gazeta de Votorantim, logo pela manhã, o Jorge Silva está distribuindo aproximadamente em 40 pontos da cidade. Aliás, essa semana quero agradecer ao senhor Renato Delagnese, que nos permitiu colocar dois pontos de distribuição dentro da galeria, a galeria que fica ali do lado do terminal, que fica aqui na 31 de março, do lado ali da Caixa Econômica Federal. A Joelma, ela está pessoalmente amanhã na Banca Central, distribuindo o jornal de mão em mão, por volta das 8h30 da manhã até umas 11 horas da manhã. Amanhã na Gazeta você vai ver aí algumas matérias muito interessantes referente aos 49 anos de instalação do município. Você vai ficar sabendo também que o professor Erinaldo, o prefeito Erinaldo, se reuniu com o Sindicato dos Servidores e já anunciou qual vai ser o reajuste dos servidores. Eu não vou falar para você quanto vai ser, porque amanhã você vai buscar o jornal e vai ficar sabendo, tá bom? Tem que passar pela Câmara ainda, tá? Foi um acordo entre sindicato e prefeitura, mas a Câmara Municipal ainda tem que dar o seu parecer. E além disso, tem muito mais na Gazeta de Votorantim. Não estou me lembrando de todas as matérias agora, mas não importa. Vá atrás da Gazeta amanhã, que está muito interessante. E tem o Barbudo, viu? O Barbudo também está trazendo aí informações assim bem curiosas aí dos bastidores não só da política, né, mas nos bastidores da nossa cidade. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Aproveite a sua família. Família é uma daquelas pouquíssimas coisas que vale muito a pena. Então aproveite o final de semana e curta a sua família. E acompanhe a programação da TV Votorantim. Obrigado ao Carlos André, obrigado ao Saldanha, obrigado à Luciana Lopes e obrigado à nossa convidada, professora Isabel. Até a próxima.